E aí, já passando para a parte de benefícios, por que é importante pensar na formação da equipe? Eu diria, Gustavo, que é importante pensar na formação da equipe, por quê? Porque senão você vai correr o sério risco de criar uma equipe de desenvolvimento que vai ser capaz de criar um determinado software que atenda requisitos, mas não consegue gerar benefício. Por quê? Porque você não tem ali o sponsor pensando que ele precisa liderar as pessoas que vão depois gerar benefício, e porque você não teve as pessoas que vão usar aquele software para usar ele e comprovar que ele gerou benefício. Você vai pensar no ciclo do software só no planejamento e construção. Você não vai pensar no ciclo do software em business case, que não é planejar a arquitetura do software, é planejar o resultado de negócio. Aí, planejamento do produto e depois gestão de resultado, entendeu? Então, se você não planeja na equipe desde o business case, passando pelo desenvolvimento e depois indo para a geração de resultado, você vai pensar só na criação do sistema e ele não vai gerar benefício. Eu acho que seria essa a principal importância. Você tem uma visão parecida, complementar? Eu tenho a visão de que já é muito difícil entregar software de maneira adequada, que atenda os benefícios. A gente está fazendo tudo isso, você está vendo esse vídeo, você deve estar sofrendo, todo mundo sofre, já é difícil. Se você negligencia essas coisas que são básicas, vai dar errado. É muito maior a chance de dar errado. Muito maior a chance de dar errado. Tá? Então, em primeiro lugar, eu ia falar que igual eu vi um videozinho, é uma questão até de inteligência, porque se você sabe que já é difícil gerar e você negligencia pontos que são pilares ali para o sucesso do seu projeto, você já está entrando com uma chance de dar errado muito maior do que já uma coisa já é difícil. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. E se você não se preocupa com isso, e isso tem que estar presente durante todo o tempo do projeto, porque já aconteceram casos que eu participei de que tirou o arquiteto no final do projeto. Destruição, um monte de problema. O gerente do projeto trocou o gerente de projeto e o outro gerente falou: não, tá quase tudo entregue, também problema em tudo isso. A equipe trocou. Na verdade, a equipe de desenvolvimento é a que, nesse caso, por mais incoerente que seja, pareça ser, né, é a mais fácil de ser trocada. Porque se você tem um bom gerente e você tem um bom arquiteto e você trocou a sua equipe, e a equipe tem a mesma capacidade técnica de desenvolver, o contexto maior do projeto está na cabeça do gerente e do arquiteto. A equipe está fazendo partezinhas daquela lá e está entregando aquelas partes. Então, quando você troca, quando você perde esses dois pilares, essas duas peças, parecem ser irrelevantes, na verdade, você está perdendo pontos essenciais para o sucesso do seu projeto. E aí é muito mais difícil conseguir o sucesso do projeto. As duas partes mais relevantes, você acha, é o gerente de projeto, qualquer outra? O PO, o arquiteto, o especialista PO, né? O técnico. arquiteto, né? Não é o desenvolvedor, né? Total. É quem chama isso, então tem lugares que vai chamar de PO, Project Owner, Product Owner, arquiteto, o especialista técnico. Então, é essa pessoa que ela não está necessariamente, a gente falou no conteúdo, ela não está necessariamente colocando a mão no código, ela pode até colocar, mas ela está garantindo que tecnicamente tudo está sendo entregue de acordo com o que ela está pensando. Ela que está desenhando, encaixando as pontas de tudo isso. Maravilha. E Gustavo, se você não pensar na equipe do projeto de software, eu acho que, cara, o principal assim, malefício é a incapacidade de gerar resultado, cara. E também a vulnerabilidade a risco técnico, porque eu vejo muito também equipes de desenvolvimento achando, isso aí é fácil fazer, isso aí a gente faz em... Eu vejo que assim, quanto mais júnior é o desenvolvedor, mais ele chuta para baixo, mais ele pensa assim, mano, isso aí eu faço em uma semana. Aí você, se é uma semana? Você é júnior, não é? Vamos ver então se faz uma semana. Aí vai passar 3 semanas, o cara não fez ainda. Então assim, se você não olha bem para sua equipe, tanto patrocinador, gerente, PO, desenvolvedores, para ver que aquele desenvolvedor é júnior, pleno ou sênior, se você não pensa na equipe que vai depois usar aquele software e gerar resultado com ele, a chance de você ter risco técnico é muito grande, que é você achar que você consegue fazer as coisas e não consegue, na verdade, e de você não conseguir gerar benefício depois porque o usuário não está envolvido, depois ele vai ser obrigado a usar aquele software, mas ele não foi envolvido no planejamento, não sabe usar e às vezes não vai querer usar. Então eu acho que é aquilo, você vai estar vulnerável a risco técnico se você não pensar na sua equipe e você vai ter menos capacidade de gerar benefício. Eu acho que esses são os principais problemas. O que você acha? Eu vou colocar em satisfação, tanto do cliente quanto da equipe. Então, se você não está pensando numa equipe, numa continuidade, em coisas assim, e não é o alinhado, não é o propósito, naturalmente você vai gerar uma insatisfação, tanto no cliente quanto da equipe. Pode ser que, em determinados cenários, eu contratei o Gustavo e o Agostinho para fazer... A própria equipe de desenvolvimento vai ficar insatisfeita por trabalhar naquele projeto, né? Porque você não pensou na equipe adequada, né? Exato, porque você vê que tá só postergando, que nada evolui, que as coisas começam a travar em coisas que não eram para travar, que ninguém quer puxar a responsabilidade, que ninguém quer tomar decisão, que ninguém quer gerir, e por um determinado tempo, talvez essa zona cinzenta ali
pareça boa, por quê? Porque se eu tô sendo subutilizado e eu tô ganhando meu salário, parece legal. Tem pessoas até que vão falar, tá legal, pô, os caras não me passam nada, eu sou arquiteto, eu ganho um salário de arquiteto, mas ninguém só me coloca no começo do projeto por um determinado tempo. Pra pessoa até parece legal, porque ela tá ganhando um salário ali, fazendo um trabalho fácil, mas em um momento ela começa a ver que aquilo, pô, não gera valor nenhum. Ela não tem dignidade mais, ela não vê o resultado do trabalho, ela vê todo mundo produzindo, todo mundo tendo bons resultados do trabalho e ela não fazendo nada. Por quê? Talvez porque foi um planejamento errado de equipe. Então, você começa a gerar insatisfação no cliente, na equipe e tudo mais, porque você não está pensando ali, de novo, intencionalmente, na formação de equipe e na continuidade disso. Um ponto só importante que eu queria colocar é para ser muito atento e muito grato com o contexto. Então, se eu contratei o Gustavo e o Agostinho para fazer um projeto que vai durar até o final do ano, são esses 2 meses, cara, faz o seu melhor nesses 2 meses e acabou os 2 meses, e beleza, você sabe que no final do ano já não tem mais projeto para poder fazer. E legal, está bem alinhado. Mas se você quer formar uma equipe que tenha continuidade, você ser transparente, você falar para eles, nós estamos montando tudo isso daqui, vai ser devagar, então vai estar meio bagunçado agora no começo, mas nós estamos caminhando nessa estrada. Você ser claro nisso, na formação da sua equipe, né, transparente nisso, vai ajudar para que sua equipe se comprometa com você também e não tenha essa desmotivação. Então é aquilo, né? Se você não pensar, as pessoas vão ficar tristes porque elas vão sentir falta de gestão, de direcionamento e de capacidade de gerar benefício, né? Eu falo muito sobre isso, cara, porque eu vejo eu achei legal que você trouxe também, eu sempre falo sobre isso, porque eu vejo, de certa forma, uma cegueira em muitos desenvolvedores. Aí eu já vou dar uma viajada no contexto aqui, mas tem relação com isso. O desenvolvedor, ele acha que a função dele, ou seja, ele como membro daquela equipe, é desenvolver software. Então, assim, é meio que aquela história não sei se você já viu aquela história de uma pessoa que tava lá varrendo o chão, tipo num salão lá da NASA. Aí chegou o presidente dos Estados Unidos e falou, o que você tá fazendo? Aí ela poderia ter falado, eu tô varrendo aqui o salão. E ela falou, eu tô ajudando o homem a ir pra Lua. Você já viu essa história? Já ouvi falar. Já ouviu falar. Então, o que acontece? O desenvolvedor que acha que a função dele é desenvolver aplicações é meio que a pessoa que tá ali achando que é a faxineira da NASA que acha que tá só limpando a sala, tá ligado? Ele tem que se ver como uma pessoa, no caso da NASA lá, que tá ajudando o homem a ir para a Lua, que está ajudando a humanidade a desenvolver tecnologias derivadas dessa experiência espacial. Então, a pessoa tem que pensar fora da caixa, ele não pode dar o trabalho dele só como aquilo ali. E desenvolvedores, de maneira geral, aí você me corrija se eu estiver errado, ele normalmente tem aquela visão assim, ó. E ele até grila se você pede para ele fazer uma coisa a mais. Ou ele fica aflito. Que não, eu sou desenvolvedor, minha função é desenvolver código. Então, ele não tem essa visão mais holística e os poucos que tem se destacam. Porque o cara até se desenvolve muito bem tecnicamente, mas ele olha as pessoas e olha o contexto de uma forma mais holística, né? Então, eu acho que assim, se você não pensa na equipe, você, como que eu posso dizer? Tira a oportunidade da pessoa ter uma visão mais holística. Ou seja, olha, você está aqui como desenvolvedor, mas você precisa olhar para o business case, você precisa olhar para o gestor, você precisa olhar para o arquiteto, e você precisa olhar para as pessoas que vão gerar resultado e entender que cada uma tem uma função diferente da sua, entendeu? E se você precisar contribuir com essas funções, não sendo, mas às vezes até dando a pessoa a função dela, vai ser bom por mais que você seja desenvolvedor. Então, assim, se você não pensar na equipe, você destrói capacidade da pessoa evoluir como profissional, ainda que ele seja desenvolvedor de software. Faz sentido essa visão ou não? Faz sentido essa visão e a gente vê que isso é uma crise geral que a gente tem ali, porque cada vez mais os cargos são divididos, né? Então nós estamos falando aqui, e falamos que nós precisamos de 3 pessoas ali para um cenário ideal. E a gente busca a bala de prata do cenário ideal e a gente, não, deixa explodir. E a gente não quer se comprometer com entregar o resultado. Então, se para entregar o resultado hoje precisa que o arquiteto está doente, se precisa que eu hoje vá tomar uma decisão de arquitetura se não vai impactar o projeto, e eu tiver a capacidade técnica e me dispor a isso, é melhor do que eu não dispor. Só que as pessoas têm esse bracinho curto no sentido de, não, eu só sou dev, eu só fiz isso, eu só faço essas coisas. E entender que, em determinados momentos, não está sendo esperado de você que você entregue o mesmo valor que um arquiteto está entregando. É óbvio isso. Mas que você se comprometa com a entrega de valor do projeto como um todo. Com a ida do homem à lua como um todo. Então, como eu me comprometo com o homem a ir à lua? Cara, apertando um botão na hora certa aqui. Eu só aperto o botão de abrir a grade na hora certa. Mas eu estou contribuindo para o projeto como um todo. Então, você ter esse
senso de comprometimento, de fato, ali com a entrega do projeto, com o valor do projeto. E aí, quando o conceito do Scrum ele traz isso legal, né? Porque aí a equipe é comprometida com a entrega, não é mais o Agostinho que se compromete com a parte dele e o Gustavo com a dele. Não. A equipe Sim. inteira se compromete com entregar aquela sprint. Então, quando Sim. veio esse conceito, já tem um centro de se ajudar. Agostinho, eu acabei minhas coisas, cara. O que ajuda no quê? Ah, eu preciso de ajuda nisso aqui, nisso aqui. Então, começa a ter esse centro de se ajudar.